Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar sobre a soberana vocação. Lá em Filipenses, capítulo 3, de 12 a 16, Paulo ensina algo bastante importante. Como nós vimos a semana passada, Paulo falou sobre a obra de Jesus Cristo, ele mostrando ali o coração humilde, como ele se esvaziou como Deus, como homem, assumiu forma de servo e se humilhou até o mais baixo degrau da humanidade, e também depois Deus o exaltou sobremaneira, né? A ponto de que seu nome hoje está acima de todo nome, e toda língua, toda nação, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai ser algo tremendo, irmãos, vai ser em uníssono, aquele som, todos confessando em uma só voz, nos céus, na terra e debaixo da terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Pense no estrondo que vai ser, né? Alguns vão confessar e vão continuar confessando e louvando e contemplando-o face a face. Outros vão dizer assim: eu confesso isso agora, mas não tenho mais oportunidade de confessar nunca mais. Por toda a eternidade, estou separado desse Senhor, que agora eu conheço, que realmente é Senhor. Então é coisa muito tremenda, né, irmãos? Então nessa passagem aqui de Filipenses 3, 12 a 16, vamos ver a passagem de 12 a 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Pai, diante da Tua palavra estamos mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia e bondade, nos reunimos aqui nessa noite para estudar mais um trecho da Tua palavra. Somos gratos por termos esse privilégio, Senhor. E, ao mesmo tempo, também rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito coopere conosco, como nosso Mestre, que Ele venha nos ensinar, venha abrir o nosso entendimento, venha descortinar, Senhor, as Tuas verdades para os nossos corações tão endurecidos e longe da Tua verdade. Porque sem a Tua revelação, Senhor, nada podemos compreender das Escrituras. Mas depositamos em Ti toda a nossa confiança, porque o Senhor, como Mestre, sabe do que nós precisamos. Por isso, revela-te a nós, Senhor, fala aos nossos corações, edifica a Tua igreja e que tudo isso redunde para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui é a soberana vocação, né? Paulo fala aqui sobre essa soberana vocação. É importante a gente entender que nessa passagem Paulo se coloca diante da igreja em Filipos, não como apóstolo, como líder, como se fosse o mestre ali, mas ele se coloca assim como modelo, mas como um crente que necessita também aprender e continuar aprendendo. Então, uma coisa bonita aqui que a gente vê na vida de Paulo, né? Ele nunca se colocou nem acima, né? Nem especialmente maior do que os seus irmãos, né? E aqui ele mostra isso nessa passagem, né? Ele se coloca diante da igreja em Filipos como um modelo de crente que recebeu o chamado, igual os outros, né? Recebeu um chamado e que tem tanto um coração humilde, que reconhece sua imperfeição, como também um coração ambicioso, irmãos. Ele tem um coração ambicioso, Paulo. Que ambição é essa? Que ambição maravilhosa. Ele nos convida a termos essa mesma ambição. E ele fala, né, para conquistar um prêmio incorruptível. Então é uma ambição santa, uma ambição que todo crente tem que ter, né? E logo de cara, o que traz consolo ao nosso coração, o coração da igreja, e conquista o nosso coração também nos dias de hoje, a gente vê a afirmação do apóstolo Paulo de
que não havia chegado a perfeição nenhuma, nem ganhado o que ele queria. O que ele queria? Está lá no versículo 8. Você volta um pouquinho. Ele diz assim: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então, qual era o prêmio que Paulo almejava? Amadurecimento espiritual? Sim. Crescimento na graça do Senhor também. Sabedoria espiritual, revelação também. Mas o maior dos prêmios que Paulo ele mostra aqui nesse capítulo 3, em outras passagens também, era ganhar a Cristo. Cristo era o supremo alvo dele. Salvação para poder estar com Cristo o tempo todo. Era esse o coração de Paulo, né? É o que nos ensina. E vamos ver como é que ele chegou lá. Paulo também mostra nesse capítulo sua autobiografia, no capítulo todinho, no capítulo 3, né, que nós não vamos ler ele todo, mas ao longo do capítulo, se você ler em casa, você vai ver que do versículo 4 ao versículo 6, ele fala no passado dele, que ele considera tudo como perda. O que ele considera como perda? O que é que ele tinha de bom, de valioso, que poderia lhe trazer algum orgulho, digamos assim, né? O que poderia trazer para Paulo algo que era de grande valor, que ele já tinha? Ele tinha sua linhagem puríssima de Israel, ele tinha sua reputação de fariseu. Fariseu era um religioso bastante operante, digamos assim, né? Era fiel, o fariseu. Como fariseu, ele também tinha uma boa reputação. Ele tinha um zelo por Deus. Ele tinha um grande zelo por Deus. Ele diz ali entre o versículo 4 e 6, você vai ver. Você lê em casa, você vai ver isso. Então ele era zeloso pelas coisas de Deus, a ponto de perseguir a própria igreja, achando que estava fazendo um favor para Deus. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. E, por último, ele diz, no finzinho do versículo 6, ele diz que a sua justiça própria era irrepreensível quanto à lei. Irmãos, Paulo ele poderia se considerar um israelita perfeito. O que ele faz com tudo isso? Considero perda. Eu jogo no lixo tudo isso. Para mim isso tudo virou lixo. Perdeu valor. Achei a pérola de grande valor, como Jesus ensina, né? Quando alguém estava, vendedor de pérolas, vê uma pérola de grande valor, o que é que ele faz? Diz que ele vende tudo que ele tem, vai e compra aquela pérola, porque ela tem um valor muito grande. Ele sabe o valor daquela pérola. Assim Paulo fez também, ele jogou tudo fora. Então, no passado, ele joga fora tudo que ele tinha, da sua pessoa, né? Tudo que ele tinha. No presente, é o que nós vamos estudar agora nessa noite, do versículo 12 ao versículo 16, ele diz que no presente ele corre como um atleta que abriu mão deste passado, ele se desvencilhou de tudo que atrapalhava essa corrida, focando em um alvo. Ele vai mostrar qual é o alvo, nós já falamos, mas existe mais referências sobre isso aqui. Então, no presente agora, ele é um atleta. Ele usa essa analogia. Que coisa bonita, né? O Hernandes diz que Paulo era um homem muito antenado com a sua época. E assim, os líderes, quando ensinam, a gente aprende com isso, né? Ele diz que é importante a gente estar antenado, para que a gente possa ter referências ao que vem acontecendo no mundo ao nosso redor, usar essas circunstâncias para a gente aprender junto com a igreja o que está acontecendo no mundo. Aplicar para nós, de uma maneira contemporânea, né? E assim a gente poder se balizar naquilo que a gente está pisando hoje na terra. O que está acontecendo na terra hoje? E assim na época de Paulo, ele usou a metáfora de um atleta, de uma corrida, né? Por quê? Porque para a igreja de Filipos provavelmente era bastante familiar essa linguagem, né? A linguagem atlética, a linguagem de um estádio, né? De Olimpíadas, né? Era bastante conhecida para eles, era contemporânea. Então, no presente, Paulo agora se apresenta como um atleta que está correndo ainda e não chegou ainda a lugar nenhum. Por quê? Porque no futuro, ele diz no versículo 20 e 21, que ele tem uma nova casa, uma nova pátria. Ele quer chegar na sua verdadeira e gloriosa pátria celestial. Ele sabe que ele tem um lugar para chegar. Então isso é coisa futura. Ele não tira os olhos do futuro.
olhando para frente. Ele diz que ele esquece das coisas que para trás ficaram, mas ele vai olhar para frente. Mas ele não pode também só ficar olhando para frente e cair num buraco que está aqui embaixo. Então ele tem que olhar para frente e olhar para baixo ao mesmo tempo. Isso é que importa para nós. É o hoje. É como eu estou correndo hoje, como Paulo estava correndo. É isso que Paulo se coloca na mesma situação de todos os irmãos daquela época e como nós hoje. Ele se coloca nessa posição. Por isso, irmãos, nesse trechinho tem elementos que Paulo utiliza e que nos servem de referência nessa mesma carreira cristã. É isso que nós vamos estudar nessa noite. Vamos tentar tirar algumas coisas, vamos tentar tirar proveito de Paulo, dessa metáfora que ele faz de um atleta, dele mesmo correndo. Quais são esses elementos que um atleta, né, ele lança a mão para poder correr bem e para poder terminar bem a carreira, né? O que Paulo fala sobre isso? Vamos lá, versículo 12. Ele diz, em primeiro lugar, no versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Ele já começa dizendo o seguinte, primeiro elemento que Paulo fala aqui, ele tem uma insatisfação momentânea. Espera aí, Paulo fala que ele já está satisfeito, e ele já está satisfeito tanto no ter muito como no ter pouco. O que é isso? Que insatisfação é essa? Quanto ao mundo, quanto às coisas do mundo, Paulo está satisfeito, eu não quero mais saber dessas coisas. Quanto à minha pessoa também, eu tenho tudo o que eu preciso. Mas quanto a Cristo em mim, eu ainda tenho muito para crescer, tenho muito para ir para frente. É isso que Paulo está falando aqui. É uma insatisfação, uma ambição justa, uma ambição saudável para o cristão. Ele está dizendo assim que ele está insatisfeito com a atual situação. Então ele diz, eu não recebi nada, não cheguei a lugar nenhum. E não obtive a perfeição. Então eu quero isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Ele não está simplesmente de uma maneira... ele está sentando ali na sarjeta e falando, eu não cheguei a lugar nenhum, também não vou mais para lugar nenhum. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, eu não cheguei ainda, mas eu vou. Eu vou levantar os meus olhos para o futuro, e vou seguir carreira. Picar mula, né, como o pessoal fala. Eu vou caminhar, eu vou continuar. Então é uma insatisfação importante, né? E santa. Paulo quer alcançar algo mais. Ele não fala de salvação, não é isso que ele está querendo dizer. A salvação ele já tem. Mas, porque já é salvo, Paulo corre para chegar em casa. É interessante isso. Essa carreira cristã, ou seja, vamos trazer aqui para a analogia que Paulo está usando, né, de um atleta, não é que nós ainda vamos conquistar o prêmio, embora ele mencione dessa forma aqui. Mas ele já tem o prêmio. O que ele quer é botar a mão nesse prêmio. Ele não botou a mão nele ainda, mas ele já é vencedor. Ele já é vencedor. Nós cristãos, irmãos, já somos vencedores. Nós já temos esse prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só que ainda não chegamos até Ele, né? Não o abraçamos, não conseguimos ainda bater os olhos e as mãos nele, né? É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então ele quer chegar lá. E ele então, o primeiro elemento aqui do coração de Paulo é que ele está falando assim, eu não estou satisfeito ainda, eu não cheguei lá. Eu ganhei o prêmio, mas como eu ainda não estou desfrutando, eu quero desfrutar. Então eu vou avançar. E seu modelo supremo é Cristo. Ele mencionou no versículo 8. Aqui ele mostra não só que o seu alvo é Cristo, ou seja, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar na vida do apóstolo Paulo, era poder estar face a face com o seu Senhor. A grande motivação, o grande amor de Paulo era Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Então ele queria, sim, Jesus Cristo face a face. Ele queria contemplá-lo, ele queria amá-lo e estar com ele por toda a eternidade. E esse é o nosso alvo também, né? O alvo da igreja, maior de todos é esse. O alvo supremo é poder estar com Cristo, ver Cristo, adorá-lo, contemplá-lo por toda a eternidade. É o alvo da igreja. Agora, ele também vê que Cristo é o seu modelo. Como homem nessa terra, Cristo foi o modelo. E o que Cristo fez? Ele se esvaziou. E se esvaziando tomou forma de homem.
Ele foi humilde. Ele não se apegou às coisas terrenas, para que pudesse correr com firmeza, com objetividade, sem obstáculo nenhum, para aquele dia, o dia em que a sua glória seria restaurada com o Pai. Então ele não se apegou nas coisas desse mundo, Jesus Cristo. Ele diz, a palavra de Deus diz que o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Embora as aves dos céus tivessem seus ninhos, as raposas tivessem suas covas, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele não tinha apego nenhum às coisas deste mundo. Por isso, Jesus Cristo correu com tudo, né? Ele mergulhou de cabeça na carreira para chegar àquele momento crucial. E assim Paulo tem como modelo. Aqui também Paulo fala que ele não obteve perfeição. Ele também não carregou nenhuma presunção. Paulo não teve nenhuma presunção de achar que havia chegado a algum lugar, quando não havia chegado ainda a lugar nenhum. Ele não colocou isso no coração dele. Ou seja, isso chama-se presunção. Às vezes a gente pode ter uma presunção, já cheguei, mas não chegou. Na verdade, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele quer dizer que a sua perfeição, a perfeição que ele quer alcançar, ou o alvo que ele quer obter, o prêmio, ele não alcançou ainda. E, particularmente, a perfeição dele ainda estava por vir. Ele ainda não tinha chegado. E isso, então, é alguma coisa que nós temos que nos desvencilhar. Porque muitas vezes, de uma forma soberba, nós até achamos que chegamos a algum lugar, mas não chegamos. A igreja, ou os membros de uma igreja, só chegarão à perfeição plena no dia do Senhor, quando o Senhor voltar e nos transformar desse corpo corruptível para um corpo incorruptível, e então nós obteremos a perfeição da varonilidade de Cristo. Aí nós seremos semelhantes a Ele. E Paulo fala sobre isso também no finzinho, no versículo 20 e 21 desse capítulo. É algo futuro. No versículo 13, a gente vê um outro elemento aqui. Se o primeiro elemento é uma insatisfação no coração de Paulo, qual é o segundo elemento aqui no versículo 13? Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E ele diz mais, avançando para as que diante de mim estão. Esse uma coisa faço e avançando, o elemento aqui é uma dedicação. Paulo é dedicado. O que significa isso? Tem uma palavra que a gente está usando muito nesses dias agora, né? Principalmente os empresários usam muito a palavra foco. Focou. Paulo está focando na sua carreira. Ele está colocando foco na sua carreira. Então, aqui ele está mostrando a sua dedicação, ele está mostrando a sua concentração. E não só isso, ele está mostrando também esforço. Requer esforço, essa carreira requer esforço. Temos como exemplo, por exemplo, nós temos aqui um exemplo, irmãos, que a gente pode usar. Nós não vamos ler todo o trecho, mas o exemplo, por exemplo, de Marta, o exemplo de Marta, que desperdiçou sua energia com muitas coisas, quando só uma era necessária. Quem falou isso para ela? Jesus falou para Marta. Né? Marta, ela estava ocupada com muitas coisas. Né? E Jesus diz, olha, só uma, Marta, é necessária. Você não precisa estar preocupada com tantas coisas, envolvida com muitas coisas, desfocada daquilo que é importante, para fazer outras coisas mais triviais, coisas mais elementares, coisas não tão importantes. Né? E Jesus diz que Maria sim escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então Maria se mostrou mais focada, né, em Jesus. Né? Então o mundo quer nos colocar muitas preocupações e atividades para roubar o nosso foco. O mundo quer colocar muitas coisas na nossa vida, muitas preocupações, muitos afazeres, e vou dizer mais, muitos deles não são pecaminosos, não, são até legítimos. Aí entra aquele trecho que Paulo ensina aos Coríntios, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui entra o domínio próprio, né? Nós termos
um limite, colocar limites nos nossos afazeres, para que a gente possa ter um envolvimento maior com as coisas de Deus. Tem outro exemplo também, bastante bonito, né? Para os homens, eu acho muito, muito legal. É aquele exemplo de Neemias, por exemplo, quando Neemias disse aos seus inimigos, né? Neemias capítulo 6, versículo 3, então, eu vou ler para os irmãos. Ele disse assim: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Vocês se lembram dessa passagem? Ele estava edificando os muros, ele estava junto com os seus auxiliares, ele pôs mãos à obra. Neemias era um líder que botava as mãos à obra também. Ele estava ali edificando os muros, junto com todos os irmãos ali presentes. E vieram ali Sambalate e a sua trupe tentando tirar o foco de Neemias. Neemias, muito inteligente, sábio, né, e focado nas coisas de Deus, ele já percebeu na hora: esses caras estão querendo me atrapalhar, estão querendo me roubar a minha concentração, o meu foco nas coisas do reino de Deus, nas coisas para que eu fui comissionado para fazer. E ele manda uma resposta, né? Ele nem foi conversar lá na portaria com aqueles homens, ele manda um mensageiro falar: é o seguinte, eu não vou deixar isso aqui não. Tem coisa muito mais importante para fazer aqui do que ficar com conversa mole aí. Eu vou focar. Então é um exemplo muito bonito, né? Então aqui, o segundo elemento que Paulo mostra aqui que um atleta tem que ter, o primeiro é a insatisfação, ele quer chegar lá. O segundo, então, é essa dedicação, esse foco, né? Ele também mostra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que seria outra coisa que tira o foco também? Seriam as preocupações pessoais que nós temos com a nossa vida regressa, com o nosso passado. Muitas coisas nós trazemos no nosso coração, muitas lembranças, e Paulo fala assim também: vou esquecer disso também. Isso também rouba o meu foco. Isso também tira a minha dedicação, né? Então ele desvencilha de qualquer distração ou peso morto que atrapalharia a sua carreira. Lembranças do passado, saudosismo, condenação por erros cometidos. Então o que Paulo faz? Ele vira a página do passado, ele vira a página, ele fecha a página aqui, passou, e vamos esquecer, e agora o negócio é daqui para frente. Essa é a vida cristã. O passado não nos pertence, como também o futuro ainda não. Ele é nosso futuro, mas ainda não é para pôr o pé lá na frente ainda. O pé é aqui agora, o pé é no hoje. Mas também não ficar olhando mais para trás. Tem muitas coisas, irmãos, que nos roubam o foco. Quando a gente fica lembrando de coisa que eu podia ter feito e não fiz, ou coisa que eu fiz e não devia ter feito, e coisas do gênero, né? Tem muita coisa que tira a nossa concentração. Condenações que nós carregamos de uma maneira desnecessária. É esquisito que a Bíblia nunca fala assim para que você tem que perdoar a si mesmo, né? Não existe essa passagem na Bíblia. Mas a gente tem que também não é perdoar nós mesmos. Nós temos que tomar posse do perdão que já recebemos de Deus e das pessoas. Tomando posse desse perdão, a gente continua caminhando. Ou seja, vamos fazer que nem o peregrino. Eu vou largar a mochila pesada para trás e vou continuar. É para frente que se anda, não é mesmo? E assim a igreja também anda para frente. E Paulo se coloca nessa situação aqui. Então avançando, indo para frente. Versículo 14, ele diz que prossigo para o alvo. O alvo aqui quer dizer uma direção. O terceiro elemento, né, que nós estamos agora, né? Terceiro elemento de um corredor é a direção. Ele tem que ter direção. O alvo, olhar para frente, saber para onde ele vai e não se desviar do caminho, não perder de vista como se fosse um caçador. Irmãos, eu fico impressionado quando a gente assiste no Discovery Channel, né, ou então alguns outros canais que falam Animal Planet, né, também eu gosto bastante. Tem ali, principalmente quando a gente vê ali aqueles animais na África, né, caçadores, né, e eu gosto muito ali de ver o guepardo, né, é um animal fantástico. Ele não é poderoso como o leão, mas ele é muito rápido. E vocês já viram o foco dele quando ele vai assim, para cima de uma gazela? Ele foca, tem uma porção ali, tem um rebanho completo ali, várias gazelas, e ele foca em uma.
Às vezes passa uma mais perto dele, mas ele não está focado naquela, ele vai para cima daquela que ele focou. E ele então tem uma direção, como se fosse um caçador. E Paulo então está usando alguma coisa semelhante. Ele está falando assim, eu não tiro o alvo lá da frente, eu tenho uma direção a chegar, não vou me distrair com nada. É mais ou menos parecido com foco, né? Mas aqui é direção. E no versículo 14 ainda, a gente vê um outro elemento que Paulo usa aqui, que seria a determinação. Ele está determinado, porque ele diz prossigo. Eu prossigo para o alvo. Então esse prosseguir, vejam, antes ele era determinado em algumas coisas. Por exemplo, ele era perseguidor da igreja. E Paulo, quando perseguia a igreja, dificilmente um cristão escapava das mãos, das garras de Paulo. Paulo disse que ele era um perseguidor como se fosse realmente um guepardo. Era um caçador. Ele entrava nas casas e procurava até debaixo das camas, né, para ver se tinha alguém escondido. Você imagina, né, como que Paulo era. Então ele era realmente, ele era determinado naquilo que ele fazia. Se como perseguidor da igreja ele era assim, agora como perseguidor de seu prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, muito mais então ele vai ser determinado. Ele tem essa determinação. E o que seria determinação? Vamos detalhar um pouco mais. Seria não abandonar ou retroceder. O retrocesso, irmãos, na nossa carreira não pode ter. Utilizando de muito esforço humano, ou seja, de muita perseverança. Aqui a determinação está falando de perseverança. É uma pessoa perseverante. Aqui nós nos dizemos teimoso. O teimoso não é o caráter de um cristão, mas é perseverante. É aquele que realmente está determinado. Vai passar por lutas? Vai passar por problemas? Vai, mas ele é perseverante. Qual o texto que nos ajuda? Vamos pedir emprestado para o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Ele nos diz que nós, porém, quem é nós aqui? A igreja. Porém, não somos dos que, todo mundo sabe já, né? Retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ou seja, isso chama-se determinação também. É a perseverança. Precisamos entender, vai ter luta, mas eu vou passar. Vai ter obstáculo, mas eu vou pular. Vai ter momentos de desânimo, mas eu vou vencer. Eu vou determinar. Eu quero continuar. E não vou deixar nada me esmorecer nessa caminhada. E finalizando os versículos 15 e 16, aqui a gente vê, versículos 15 e 16, diz que... Um momento. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo quer dizer com esses dois versículos? Em primeiro lugar, um outro elemento aqui para o atleta que está correndo. Uma visão coerente. Ele não pode ver miragem. Ele tem que ter visão correta. Uma visão coerente. Se ele estiver correndo ali e estiver em segundo lugar, ele tem que entender que tem mais um para ele passar para poder ganhar. Se ele estiver em último lugar, ele vai ter que se esforçar muito mais. É uma visão coerente da vida. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Uma visão coerente, uma autoanálise realista e, acima de tudo, julgada pela luz de Deus. Ele diz que Deus o esclarecerá. Se já é perfeito, se já chegou, ou se não chegou ainda, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, é pé no chão. A vida cristã não é uma vida sobrenatural. Ninguém ainda tem asinha de anjo aqui para ficar flutuando por aí. Né? A visão espiritual é uma visão coerente, é uma visão racional, inteligente. Aliás, o crente, especialmente o reformado, vamos puxar aqui um pouquinho a sardinha para o nosso lado, né? Eles têm a visão, ou podem ter uma inteligência bastante apurada, né? Podem ter uma visão bastante aguçada da vida, né? É isso que Deus nos chama.
nós não estamos falando aqui de extrema cultura, né? Nós estamos dizendo de inteligência, sabedoria que Deus manda do alto para nós. Né? Uma visão coerente, racional, é uma sabedoria diferenciada. Né? Então aqui ele está mostrando que essa visão coerente é importante, uma autoanálise realista. Né? Não como a igreja lá, vocês lembram que nós estudamos há pouco tempo atrás a igreja de Laodiceia, que achava que eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus Cristo falou para Jesus Cristo mostrou o raio-x dela de verdade. Ela fez um raio-x falso dela. Eu tenho de tudo, não preciso de coisa alguma. O que Jesus fala? Você não sabe que você é miserável, pobre, cega e nua. Outra igreja, ela achava assim, eu estou viva. E Jesus diz, não, você está morta. Então, são autoanálises falsas. E a gente precisa ter uma visão bastante realista da situação. Né? É o que Paulo está ensinando aqui. É uma visão coerente. Outra coisa que é importante a gente entender, por que ele fala que somos perfeitos? Né? Esse trechinho que todos pôs, que somos perfeitos, aqui Paulo soma com os perfeitos. Mas lá em cima ele diz que ele não é perfeito. Será que ele está entrando em choque com o que ele mesmo está falando? Será que Paulo está falando alguma coisa coerente? Ele falou que ele não chegou à perfeição nenhuma e agora ele fala que somos perfeitos? O que ele quer dizer com isso? Bom, ele diz que, nesse trecho aqui, ele está mostrando o seguinte, que somos espiritualmente maduros, ou seja, qualificados ou aptos para estarmos dentro desta corrida. Só os eleitos estão dentro dessa corrida. Nós somos qualificados. Por quem? Por Jesus Cristo. Ele nos qualificou como eleitos para sermos corredores nessa carreira. Nós somos qualificados. Nós todos que somos perfeitos, sintamos isso. E nessa perfeição, ele não está querendo dizer a perfeição plena de um varão perfeito ainda. Aqui ele está mostrando a vocês, nós, como igreja, somos qualificados. Nós fizemos a ficha de inscrição para correr. E quando nós mandamos lá para o dono da prova, para o juiz da prova, ele carimbou e autorizou. Pode entrar, pode correr, entra para o estádio. Você vai participar da corrida. Somos qualificados para correr. E ele mostra aqui que se nós tivermos alguma dúvida, será que eu sou mesmo? Aquela mesma dúvida que nós falamos hoje de manhã, né? Será que eu sou mesmo salvo? O medo que toma o meu coração, será que é porque eu não estou praticando o amor de Deus? Então esse medo que surge no nosso coração de vez em quando é frequente. Mas aí ele diz que Deus vos esclarecerá. Deus vai trazer luz. Deus vai confirmar no teu coração e vai tranquilizar o nosso coração. Ele vai dizer, não, peraí, você lembra que eu carimbei o seu ingresso para você correr? Pode continuar correndo, você está dentro, você está dentro. Você não está fora, não. Você está perfeito para correr. Você está pronto, você está preparado. Você está qualificado para correr. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Outra coisa ele diz aqui também, andemos de acordo com o que já alcançamos. No versículo 16 ele fala isso, andemos de acordo com o que já alcançamos. É mais uma vez uma prova dessa visão coerente. Não é? Você chegou a algum lugar? Chegou. Que degrau que você está? Eu não sei, talvez eu estou no segundo degrau. Tem muitos degraus ainda pela frente, degraus, né? Pela frente. Né? Mas você já chegou a algum lugar. E aí onde você chegou, você seja fiel onde você chegou. O que a gente pode tirar isso para nós? Né? Às vezes você fica olhando para o teu vizinho que está correndo também, ou algum irmão que já está na carreira há mais tempo, e você fica falando assim, eu gostaria tanto de estar nesse patamar de espiritualidade, né? E situação. Mas isso às vezes é mais um fardo que você está colocando para cima de você mesmo. Né? Ou seja, você quer andar com uma perna que você ainda não tem. Né? Você vai chegar lá um dia. Vai. A Bíblia nos promete que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. O que cabe fazer? Uma das coisas nós ouvimos nessa noite, né? Uma das, congregar. Não é isso? Uma das coisas é congregar. Outras coisas, ler a palavra de Deus, estudar com afinco a palavra de Deus, ter momentos de oração, são os meios de graça, para que nós possamos crescer na graça. Né? Então isso nos leva a crescimento. Então, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, no degrau da escada rumo à perfeição, seja fiel no degrau que você está.
Aplique na tua vida aquilo que já é possível para você viver. Não traga mais condenação para você do que aquilo que Satanás está querendo colocar na tua vida. Você já tem um acusador. Você já tem alguém que está querendo te condenar, está querendo puxar teu tapete para você cair na carreira. Você não precisa ser mais um desses que vai te atrapalhar a si mesmo. Faz como Paulo, olha, vou deixar para trás essas coisas. Eu já passei do primeiro degrau, estou no segundo? Amém. Já venci um degrau. Não vou mais ficar olhando para o primeiro degrau. Eu já passei. Eu já venci esse primeiro degrau. Eu estou no segundo. Agora, tem degraus pela frente? Tem. Eu quero continuar. Mas então pisa bem no segundo degrau que você está. Aplique na tua vida aquilo que você já consegue aplicar na tua vida. Isso é importante. Nós podemos entender. Isso traz um descanso muito grande para a nossa alma, irmãos. Traz um descanso muito grande para a gente não querer trazer sobre nós algo que nem Cristo está querendo colocar. Ele está querendo que você ande de acordo com o que você já alcançou. Mais do que isso, você vai cair. Vai ficar pesado para você. Suas perninhas, nossas perninhas, não vão aguentar. O que Paulo afirma em Romanos 12, versículo 3? Sabe o que Paulo afirma? Ele afirma o seguinte: porque pela graça que me foi dada, como o quê? Como apóstolo, como um líder, como um irmão mais velho, ele diz assim, pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Ou seja, não vai nem para trás, porque você vai cair no degrau que você já passou, e nem pisa mais para frente, porque se você pisar muito para frente, você vai cair também. Então, tenha moderação. Onde você chegou, tenha moderação. O que mais ele fala no versículo? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu a fé. Né? Cada um de nós temos um grau de fé. Alguns acham que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguns acham que não precisa nem tomar remédio para curar algumas enfermidades. E só pedem oração. Outros acham que tem que orar e tem que correr para buscar ajuda médica. Está errado? Algum está errado? Não, nenhum dos dois está errado. Segundo o dom da fé que Deus deu a cada um. Segundo o dom que Deus deu a cada um. Uma vez eu fui tentar viver a fé do outro. Sabe o que aconteceu? Quase matei meu filho de febre. Eu achei que ele ia curar só em oração. E ele estava quase entrando em... Como é que chama quando tem muita febre? Convulsão, né? Eu não tinha chegado lá ainda, não tinha essa fé, mas queria, porque eu ouvi dizer e tal, me ensinaram. E não foi saudável para mim. Né? Além de custar perdão com a esposa, né? E quase perdi meu filho. Então, andar conforme aquilo que você já alcançou. É simples, né? A vida cristã é bastante simples. O que mais Paulo fala aqui? Andemos de acordo com o que já alcançamos, né? E no versículo 16, tem mais um elemento aqui, o último elemento, que nós podemos tirar para nós aqui, tirar proveito nessa carreira. Qual é o elemento? Um elemento bastante importante para todo atleta, chamado disciplina. A disciplina é bastante importante. Paulo diz, andemos. Esse andar aqui, sabe o que Paulo quer dizer aqui? Permaneça em linha. Ou seja, ande na linha. Ou na raia. Vocês já viram aquelas corridas, né? Tanto de 100 metros, como algumas um pouco mais longas, outras com obstáculo, mas existem raias. Tanto serve para a corrida terrestre, como também na natação. Existem as raias. Aquelas raias são as linhas que dão a direção. E existe aquela, dentro dela que o corredor tem que ficar. Ele não pode partir nem para a direita nem para a esquerda, ele tem que ficar ali no meio dela. Tem que correr na linha ou na raia, ou seja, dentro das regras. E para nós, como é que seria? De acordo com os princípios de Deus. Irmãos, para os cristãos, os meios confirmam os fins. Ou seja, tem muita gente que fala assim, né? Se um fim é bom, então os meios não interessam. O fim justifica os meios. Né? Pode ser até um meio ilícito
para chegar naquele fim. Mas se o fim é bom, não tem problema. Eu vou fazer sujeira, eu vou andar nas trevas, eu vou fazer alguma coisa ilícita, mas o fim é bom, então justifica. Negativo. Na vida cristã não justifica. Na vida cristã existem regras. Na vida cristã existem princípios. Existem raias que eu vou ter que correr dentro dela. Eu não sei se os irmãos se lembram aqui, alguns anos atrás, eu não lembro agora qual foi a Olimpíada, mas foi uma vergonha muito grande. Teve um corredor americano, Ben Johnson, se eu não me engano o nome dele, ele correu e ele ganhou aquela corrida dos 100 metros rasos. Ele foi considerado, naquela época, né, o homem mais rápido da Terra. O homem mais rápido da Terra. Talvez ainda o Usain Bolt ainda era novinho, né? Ele não estava correndo ainda. E aquele homem foi o homem mais rápido da Terra. Naquele dia, ele recebeu uma coroa. Ele foi condecorado e todo mundo cantou o hino nacional americano ali aos pés dele. E foi uma glória muito grande, que durou 24 horas. O que aconteceu no dia seguinte? No doping, ele foi pego porque ele correu fora das regras. Ele ganhou. Mas o que aconteceu no dia seguinte? Ele teve que publicamente expor a sua vergonha, devolver a sua medalha, e ainda foi divulgado que ele foi afastado e sofreu uma penalidade muito severa do comitê de atletismo. Né? Eu nem sei mais se depois ele voltou a correr, não me lembro agora. Então, irmãos, existem regras. E o fim, ele é confirmado pela regra que você jogou. Se você jogou dentro das regras, muito bem, o prêmio será seu. Caso contrário, não será. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Né? E eu vou também tirar outros textos que o próprio Paulo escreve, por exemplo, lá em 2 Timóteo 2, capítulo 5, versículo 5, 2 Timóteo 2, versículo 5, ele diz assim: igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Vocês viram aí? O atleta não é condecorado, ou seja, coroado, senão lutar segundo as normas. Existem regras, princípios, que nós temos que andar por eles. Segundo texto que Paulo também ensina aos Coríntios, 1 Coríntios 9, versículo 27, é legal, Paulo fala muito sobre atletismo, né? Provavelmente ele foi um militar atleta, né? Eu acho que ele fala muito sobre militarismo, ele usa muitos termos militares, e ele também usa muitos termos de atletismo, né? Acho que ele devia ter alguma coisa de atleta, acho que ele tinha muita noção de atletismo, ou pelo menos gostava de atletismo, né? E 1 Coríntios 9, versículo 27 diz o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo quer dizer aqui? Ele está mostrando que existem normas e que ele mesmo, o corpo dele quer fugir das regras. A carne quer partir para fora da raia, mas ele esmurra a própria carne. Ele senta a bolacha nele mesmo e ele traz de volta para a raia, porque ele não quer perder. Ele não quer ser desqualificado. É um esforço muito grande, não é? O que nós tiramos de conclusões aqui nessa noite, meus amados? O que nós podemos concluir desse trecho? Em primeiro lugar, a gente pode entender que a vida cristã não é estática ou inerte. A vida cristã ela não é parada, ela não tá. Nós não estamos aqui para ficar sentado como um bonde andando e nós somos passageiros do bonde. Não, nós todos estamos batalhando juntos e temos que crescer, né? A vida cristã não é estática nem inerte, mas é ativa e progressiva. Nós estamos progredindo. O que Paulo disse? Nós temos que crescer, que desenvolver a nossa salvação. Por exemplo, nós fomos chamados para desenvolver a nossa salvação. Nós fomos chamados para darmos frutos que permaneçam. O que Jesus diz no capítulo 15 de João? Ele diz que nós temos que dar frutos. E quando nós damos fruto, o Pai vem e limpa para que demos mais fruto. E quando você dá mais fruto, Ele vem e limpa de novo para que dê mais fruto.
E quando ele diz para que dê fruto e fruto que permaneça, é exatamente isso, para que constantemente a gente dê frutos. Nós somos uma árvore que não tem época. Qual é a época da árvore, dos ramos darem frutos? É hoje. Hoje é a época de dar fruto. E amanhã vai ser o hoje de novo, você tem que dar fruto de novo. E assim constantemente, para que o fruto que permaneça, são permanentes, sempre ter fruto. Teve uma ocasião que Jesus passou em frente a uma figueira e não era a época de fruto. Mas mesmo assim ele amaldiçoou a figueira porque não tinha fruto. As pessoas até questionaram, por que não tem fruto? E Jesus ensina uma grande lição, é para que vocês aprendam que eu quero frutos sempre. É interessante, parece que Jesus está mostrando alguma coisa difícil de praticar. Mas ele mostra, quando ele ensina na videira, que ele diz que ele está em nós, e aí nós vamos dar muito fruto. Então o fruto não é somente obra nossa, mas também a obra de Cristo em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E assim nós vamos dar frutos para a glória dele. Constantemente, automaticamente, simplesmente vamos dar fruto. Né? Então, nós fomos chamados para desenvolver a nossa salvação, darmos frutos que permaneçam, para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para termos em nós aperfeiçoado o amor de Deus. De onde nós tiramos isso? Do estudo de João, 1 João, nós aprendemos nessa manhã, que nós teremos em nós aperfeiçoado o amor de Deus. O que é isso? O amor de Deus está sendo aperfeiçoado, constantemente trabalhado, para que nós possamos expressar esse amor. Não é? Isso mostra que a nossa vida cristã é ativa, progressiva e frutífera. Em segundo lugar, nós podemos concluir que não conseguiremos continuar correndo a carreira cristã sem nos esquecermos das coisas que para trás ficam ou continuando a levar fardos desnecessários nas nossas costas. Nós temos que desvencilhar daquilo que não tem mais proveito. Irmãos, nós carregamos muitas coisas ainda. Nós precisamos buscar de Deus. Senhor, traz luz sobre a minha vida, Senhor. Eu não quero mais carregar aquilo que não cabe mais como equipamento útil para essa carreira. Me ajuda a desvencilhar dessas coisas. Pai, me ajuda a analisar. Eu estou abraçando muitas coisas. Tem coisas que não precisa... Eu estou como Marta. Estou pegando coisa demais. Ou eu quero ser como Neemias. Eu quero focar e quero ir em frente. Eu não quero me distrair. É isso que nós temos que fazer. Não é? Abrir mão daquilo que ficou para trás. Né? E esquecer também dessa condenação. Em terceiro lugar, a gente pode concluir que nós não somos uma raça ariana. Você já ouviu falar de raça ariana? Eu acho muito interessante esse termo. Isso foi usado muito na época do nazismo, quando o nazismo, Hitler principalmente, quis esparramar isso no mundo inteiro. O que era a raça ariana? Era uma raça de homens, de pessoas perfeitas. Tinha uma cor de pele, uma cor de cabelo, uma cor de olhos e uma inteligência diferenciada. Hitler quis fazer isso. É uma raça ariana, ou seja, de seres plenamente perfeitos. A igreja não é isso. A igreja não é isso. Isso é coisa diabólica, isso é coisa de nazistas, né? Que queriam criar essa raça humana. Não existe. Você vê isso só em ficção científica. E também aconteceu na história da humanidade. Né? Especialmente explodiu nas mãos de Hitler, né? De um ditador que queria fazer isso. A igreja não é assim. A igreja é raça eleita incondicionalmente. Nós somos uma raça eleita, que foi eleita de forma incondicional. Ou seja, que nós não éramos dignos, mas mesmo assim o Senhor nos chamou. E o Senhor nos escolheu e nos elegeu.
Então nós somos uma raça eleita incondicionalmente, que está sendo aperfeiçoada de glória em glória. Isso não acontece de uma vez por todas, e nem de um dia para outro. Isso vai acontecer progressivamente. Nisso não cabe presunção alguma, mas gratidão humilde e obediente a quem nos arregimentou. Paulo também fala sobre isso. Aquele que nos arregimentou, nós devemos toda a nossa fidelidade, a nossa obediência, a nossa gratidão por ele ter nos arregimentado. Você sabe o que quer dizer a palavra arregimentar? É uma convocação para servir num regimento. Acho que é mais ou menos isso, né? Um regimento é um agrupamento, né, Edival? O Edival que serviu em militarismo, né? É o exército, é do exército, né? Então, Deus nos arregimentou, Ele nos convocou para fazermos parte do seu regimento, né? De forma gratuita, de forma incondicional. Não é porque tínhamos alguma coisa, como se fôssemos um bom soldado, ou tivéssemos condições. Não, mas Ele nos escolheu graciosamente. Agora, existe sim um desenvolvimento disso. Em último lugar, irmãos, fica aqui uma frase, né, que a gente pode concluir. A graça de Deus não anula o esforço ou a responsabilidade do homem. Fomos salvos pela graça, mas nós vamos ter que trabalhar muito para chegarmos lá. Nós vamos ter que nos esforçar, meus irmãos. Existe um esforço que cabe a nós. Mas nós não fomos salvos pela graça? Sim, nós fomos salvos pela graça, mas nós queremos chegar lá. E é porque nós fomos salvos pela graça, nós vamos nos esforçar. Nós não vamos ficar para trás. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas somos aqueles que prosseguem, que continuam, que perseveram. Nós somos desses, irmãos, não é? Nós vamos nos esforçar. A igreja vai se esforçar. Fica aqui um apelo, irmãos, não é? Como é importante nós estarmos esforçando para congregar. Como é importante nós estarmos esforçando para fazermos as nossas reuniões em casa e estudarmos a palavra de Deus em casa. Como é importante nós estarmos aprendendo e exercitando a oração. Como é importante nós estarmos em comunhão. Irmãos, tudo isso são meios de graça que nos levam a nós ganharmos força para continuarmos a nossa carreira. É assim que nós crescemos. É assim que nós somos adubados para que nós possamos dar frutos, né? E frutos que permaneçam. É dessa forma que nós crescemos. Em especial, eu gostaria que toda a igreja pudesse estar orando, primeiramente por si mesmo, e depois pelo seu irmão, que você tem lembrança agora, e você guarda no teu coração, mas você ore nessa noite por aqueles que não estão congregando, para que isso não vire um costume, para que não vire um hábito, como já é costume de alguns, mas que isso não vire um hábito, meus amados. Irmãos, toda reunião que nós perdemos um pedaço, né, de uma grande fatia, de um alimento sólido que Deus está trazendo para a sua igreja. E isso pode nos trazer danos futuros. Então, o que nós queremos? Que todos os irmãos continuem bem nessa carreira, né? Nós não queremos que ninguém fique para trás, mas que todos cheguemos naquele dia de pé diante do Filho do Homem. Que todos nós possamos nos apresentar assim. Esse é o nosso desejo, né?